Antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos os inscritos no canal. E quem não for inscrito, se inscreva e dá aquele joinha para fortalecer o canal. E não esquece de ativar o sininho e compartilhe o vídeo. Então, vamos ao vídeo. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai e veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. O nome Jonas significa pomba, e a forma neotestamentária desse nome é Lonas. O profeta Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta de 782 e 753 a.C., conforme o texto encontrado no livro de 2 Reis. Também este restituiu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Efer. 2 Reis 14:25. Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão em aproximadamente 790 a.C., durante a corregência de Jeroboão e seu pai Jeoás, é muito provável que Jonas tenha conhecido o profeta Eliseu, que faleceu por volta de 797 a.C. A maior parte do que sabemos sobre a história de Jonas é o que está narrado no livro ao qual tem o seu nome. De acordo com o livro de Jonas, Deus ordenou que o profeta fosse à cidade de Nínive para clamar contra ela. Desobedecendo a ordem de Deus, o profeta Jonas foi para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, a oeste de Israel, que talvez fosse a Córcega ou parte da Espanha. O destino a qual Deus havia lhe enviado ficava no extremo leste. No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que castigou a embarcação em que o profeta Jonas viajava. Após os marinheiros clamarem cada um ao seu Deus e realizarem uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, o capitão da embarcação encontrou o profeta Jonas dormindo no porão do barco. O capitão do navio então ordenou que Jonas invocasse o seu Deus na tentativa de que ele pudesse livrá-los. Os marinheiros resolveram lançar sorte e a sorte caiu sobre o profeta Jonas, que foi declarado culpado. Interrogado pelos tripulantes daquele navio, Jonas mandou que eles o lançassem ao mar para que a tempestade se acalmasse. Ainda tentaram resistir à ideia do profeta Jonas, mas ao perceber que não teria jeito, lançaram Jonas ao mar e a tempestade finalmente cessou. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros da embarcação em que estava viajando, o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe que o Senhor providenciou. Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas então orou a Deus em forma de um cântico de ação de graças, e Deus ordenou que o peixe vomitasse o profeta em terra firme, talvez em uma praia distante da costa da Síria. Muito tem se discutido acerca deste grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Alguns defendem a ideia de ter sido uma baleia, enquanto outros reprovam essa possibilidade. Na verdade, de fato não precisa necessariamente ter sido uma baleia. Poderia ter sido um grande tubarão, como o próprio tubarão-baleia, que atinge um tamanho enorme e não possui os dentes terríveis de outras espécies de tubarão. O termo original em hebraico significa apenas grande peixe, e o termo usado em grego na Septuaginta é um termo genérico para monstro do mar, criatura marinha ou peixe de grande tamanho. Seja como for, o correto é que esse episódio se refere a algo sobrenatural que ocorreu para que o propósito de Deus fosse cumprido. Depois de ter sido vomitado pelo grande peixe,
Jonas obedeceu à ordem de Deus e foi para Nínive. O profeta Jonas pregou conforme Deus havia ordenado, e a cidade naquele momento se arrependeu de seu pecado, sendo poupada por Deus. O fato de Deus ter poupado Nínive deixou o profeta Jonas profundamente irritado. Muitos sugerem que o motivo da irritação de Jonas foi uma espécie de mistura entre ciúme e antipatia em relação àquele povo pagão que era inimigo do seu próprio povo. O descontentamento foi tanto que o profeta Jonas pediu que Deus tirasse a sua vida. Deus então mais uma vez deu uma lição em Jonas. Ele fez crescer uma planta que deu sombra ao profeta, deixando-o muito feliz. No dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e rapidamente ela ficou destruída. Mais uma vez, o profeta Jonas ficou irritado e pediu para morrer. Usando esse exemplo da planta e da piedade demonstrada por Jonas a ela, Deus ensinou ao profeta que era moralmente correto que ele manifestasse piedade pelo povo de Nínive. Nesse ponto, a história do profeta Jonas termina repentinamente, e o Antigo Testamento não faz qualquer outra referência sobre ele. O profeta Jonas é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus, onde ele faz referência ao período em que Jonas permaneceu no ventre do peixe e ao arrependimento da cidade de Nínive através de sua pregação. No Novo Testamento é muito significativo, pois confere a garantia de que os relatos descritos no livro de Jonas são fatos históricos e literais, e não apenas uma fábula, com propósitos nacionalistas, como alguns comentaristas céticos sugerem. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo para vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha aí para fortalecer, ativa o sininho e não esqueça de compartilhar o vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.